Olá pessoal, tudo bem? Eu estou de volta aqui para falar com vocês hoje sobre essa nova pesquisa que foi divulgada, encomendada pela Genial Investimentos e feita pela Quaest, que é uma empresa de consultoria de estatística que é sediada em Belo Horizonte. A Genial Investimentos é uma empresa de investimentos e diz ter algo em torno de 50 bilhões de investimentos na sua carteira de investidores. Mostra uma possível vitória de Lula, um desgaste muito grande do governo de Bolsonaro, mas também aponta aí as hipóteses que podem ocorrer daqui para as eleições, inclusive com essa hipótese de virada de mesa, ou seja, é possível que o governo reaja e melhore sua popularidade daqui para as eleições. Nós vamos falar um pouco sobre isso durante esse vídeo. Eu trouxe o relatório completo aqui e nós vamos entendê-lo juntos. Tem vários dados bem interessantes. Então, começando aqui, esse é o relatório completo da pesquisa. É uma pesquisa quantitativa, feita agora em agosto, pesquisa Genial Quaest. Como eu disse, a Genial é uma empresa de investimentos e a Quaest é uma empresa de Belo Horizonte de pesquisa. Uma empresa relativamente recente, está no mercado desde 2014. A Genial Investimentos diz ter aí 50 bilhões em ativos entre seus investidores, e a pesquisa aqui tem as suas especificações técnicas. Foi feita entre 29 de julho e 1º de agosto, 1.500 entrevistas em todo o Brasil, tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais, público-alvo é o eleitor, né, com 16 anos ou mais. Os extratos foram construídos dentro da base de dados do TSE e da PNAD contínua do IBGE. E o método é importante. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre uma pesquisa que foi feita pelo Atlas Político, e é uma pesquisa feita pela internet. Essa mostrou um empate técnico entre Bolsonaro e Lula. Já essa pesquisa aqui, ela mostra uma possível vitória de Lula até no primeiro turno. A coleta dessa pesquisa foi feita em entrevista face a face, em entrevista pessoal, e tem aí um grau de confiabilidade de 95%. Os dados estatísticos, a descrição da amostragem parecem estar corretas. A empresa que diz que usa um algoritmo interativo de calibração para todos os parâmetros, de forma a tornar a pesquisa mais confiável. E aqui está a avaliação e aprovação do governo Bolsonaro. A avaliação do governo do presidente Bolsonaro tem duas pesquisas, uma feita em julho, uma feita em agosto. Essas pesquisas vão até o ano que vem, estão sendo publicadas por várias empresas. A Veja publicou e outros sites de notícias por aí. Você pode pesquisar na internet, Valor Econômico publicou, enfim, pode pesquisar. Inclusive vou deixar aqui o link na descrição com o relatório completo dessa pesquisa para você fazer uma análise pessoal e tirar suas próprias conclusões. Mas aqui a avaliação está negativa para Bolsonaro, maioria 44%, 27% é regular, né, e 26% é positiva. A avaliação do presidente é melhor no Centro-Oeste. No Centro-Oeste, como você pode ver aqui, era 24 e foi a 36. Houve uma reação nesse mês de julho para agosto e o presidente conseguiu melhorar a sua avaliação no Centro-Oeste. No Nordeste piorou, saiu de 49 para 56. No Norte também piorou, de 39 para 47. No Sudeste houve uma queda de 45 para 43 no negativo. E aqui no Sul
está bem mais, está melhor, né, para o presidente a situação. Então, temos duas regiões, centro-oeste e sul, muito positivas para Bolsonaro, norte e nordeste ruins, e o sudeste aí com um percentual relativamente ruim para o presidente. Seguindo aqui a avaliação do presidente Bolsonaro entre os sexos, né, a avaliação entre as mulheres é muito mais negativa, tem uma diferença de 10 pontos percentuais. Os homens aprovam mais Bolsonaro, as mulheres o rejeitam mais, chegando a 49% das mulheres pesquisadas. E aqui na avaliação de idade, o presidente tem uma melhor avaliação, ou seja, uma avaliação positiva entre 60 anos ou mais, e aqui entre 45 e 59 anos. E aqui uma avaliação por escolaridade, o presidente tem melhor avaliação entre quem tem até o ensino fundamental e entre quem tem o ensino superior incompleto ou mais. Aqui, estratificado, agregado por religião, o presidente tem mais apoio entre os evangélicos, menos apoio entre os católicos e entre de outras religiões. E aqui agregado pelo voto no segundo turno das eleições de 2018. Que é um dado interessante, né? O número de eleitores de Bolsonaro que, digamos assim, apoiam, acham que ele está fazendo uma gestão positiva, aumentou de 47 para 52 e negativa caiu de 19 para 15. Isso quer dizer o seguinte, que toda essa série de ações que estão sendo feitas pelo presidente tem resultado em apoio, né, em engajamento da sua comunidade, né? Os eleitores de Bolsonaro estão aí engajados nas redes sociais e pretendem defendê-lo, inclusive com a posse hoje do novo ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, do Partido Progressista do Piauí. O Ciro Nogueira prometeu hoje, inclusive, mudar os rumos do governo. A aprovação do governo e do comportamento do presidente, aqui nós temos uma aprovação do governo de 41%, não é? E uma desaprovação de 56%. Já o comportamento do presidente tem uma avaliação mais negativa. Interessante que o governo tem uma avaliação melhor do que o comportamento do presidente. E ele tem perdido muito apoio devido a esse comportamento, às vezes considerado por alguns muito exagerado. Aqui as eleições para presidente, que é a parte que interessa, previsão de voto, né, de intenção de voto, e aqui o Lula aparece com 42 e o Bolsonaro com 26. Mas a pergunta não é em quem você vai votar, mas nas eleições de 22, você prefere que vença quem? E aí o Lula aparece com 42, nem Bolsonaro nem Lula, a turma do nem, está com 28% e 26% Bolsonaro. Aqui a intenção de voto para presidente espontânea, ou seja, em quem você vai votar para presidente, sem dizer os nomes. A maioria está indeciso, né? 56%. Logo depois vem Lula com 23%, Bolsonaro com 18%, branco nulo 2%, os outros 1%, Ciro Gomes 1%. É o resultado da pesquisa espontânea. Mas aí tem os cenários, apresentados os candidatos em quem você vai votar, né? E aí nesse cenário primeiro, Lula está com 46%, Bolsonaro com 29%, Ciro Gomes com 12%. No cenário 2, Lula tem 44%, Bolsonaro 27%, Ciro Gomes 9%, Sérgio Moro 10%. No cenário 3, Lula tem 44%, Bolsonaro 27%,
Ciro Gomes 10, Datena, se for candidato, teria 10. No cenário 4 tem Lula com 44, Bolsonaro com 29, Ciro Gomes com 10 e João Dória com 5, se ele for candidato. No cenário 5 tem Lula com 45, Bolsonaro com 29, Ciro Gomes com 10 e aparece aí o Eduardo Leite, que é atualmente governador do Rio Grande do Sul, com 4%. Né? E Henrique Mandetta aparece numa outra pesquisa, no cenário 4, com 3%. Você vê aí que Lula oscila entre 46%, né, e 44% dos votos, e Bolsonaro oscila entre 27% e 29%. Essa é a diferença. E aqui, nesses cenários propostos, é onde está a hipótese de vitória no primeiro turno, porque somados aqui os votos válidos, o percentual de Lula é maior do que o de Bolsonaro somado aos demais. Então, há uma hipótese, né, de vitória em primeiro turno, segundo essa pesquisa. Mas isso se as eleições fossem hoje. Então, o cenário tende a mudar. A intenção de voto estimulada é essa aí, Bolsonaro com 44, ou melhor, Lula com 44, Bolsonaro com 29, Ciro com 10, não sabe, não respondeu 9, João Dória com 5, branco nulo não irá votar 3%. Aqui é um outro cenário, né, com Eduardo Leite, aqui o cenário com Henrique Mandetta, aqui o perfil do eleitor de Lula, ou seja, estratificando quem é que vota em Lula. A maioria, 64% no Nordeste, 52% na faixa entre 25 e 34 anos, com mais de 2 salários mínimos, 56%. O Lula tem preferência dos católicos, 49%, com até o ensino fundamental, 55%, e o eleitor feminino, né, 47%. Aqui está o perfil de Bolsonaro, com as mesmas características, só que com algumas... Enquanto aqui no Lula ele tem o Nordeste, né, o Bolsonaro aqui tem o Centro-Oeste. Enquanto o Bolsonaro tem os evangélicos, Lula tem a maioria dos católicos, o Bolsonaro é mais bem votado entre os homens, o Lula mais bem votado entre as mulheres. E aqui a pesquisa procurou saber o nível de conhecimento, né? Quanto conhecem as figuras que são os pré-candidatos, né? Os presidenciáveis. O mais conhecido é Lula, né? Isso aí também nenhuma novidade, 99% conhecem o ex-presidente. Depois vem Bolsonaro, depois Ciro Gomes, João Dória, Eduardo Leite, Henrique Mandetta. Aqui, apenas para quem dizem conhecer o candidato, aí a pergunta, votaria ou não votaria? Para identificar a rejeição, né? Então, quem identificou Bolsonaro, 60% diz que não votaria nele de jeito nenhum e votaria 38%. Aqui Lula com 58% de que votaria e 41% que não votaria. Então você vê aqui que enquanto o Bolsonaro tem uma rejeição de 60%, a rejeição de Lula é de apenas 41%. A rejeição ao ex-presidente tem caído significativamente, o que pode indicar uma tendência do eleitorado de elegê-lo, se não no primeiro, no segundo turno. Aqui a intenção de voto no segundo turno, né? Uma hipótese de segundo turno. O Lula vence em todos os cenários. Contra Bolsonaro, Lula teria 54%, Bolsonaro 33%. Né? Contra Sérgio Moro, Sérgio teria 26%, Datena 24%, Ciro 23% e por aí vai. Aqui, intenção de voto para presidente no segundo turno. Né? O cenário com Lula 54%, Bolsonaro 33%. Isso aqui é o cenário mais provável, né, de acontecer, e a pesquisa prevê a vitória de Lula tanto no primeiro
com hipótese de ganhar no primeiro, sem ter o segundo turno, e também, havendo segundo turno, o Lula venceria com a diferença razoável de 20 pontos percentuais de distância do Bolsonaro. Então vai ser muito difícil para o atual presidente conseguir modificar essa circunstância. E aí onde está o grande problema. Como virar esse jogo? A solução já está encomendada. E a solução se chama Ciro Nogueira. O senador foi empossado agora há pouco como ministro da Casa Civil. Vai ter o controle do governo. E, pelo discurso do Ciro Nogueira, ele prometeu um governo mais equilibrado. Pediu para verem ele como um amortecedor. Ou seja, ele pretende atuar como um mediador dos conflitos do governo, do executivo, com o legislativo e com o judiciário. E prometeu ficar ao lado do presidente para ajudá-lo a governar, inclusive com vistas à reeleição do presidente em 2022. E apontando aí a vacinação e a retomada econômica como o caminho para conseguir reverter esses indicadores que você acabou de ver agora de intenção de voto. Vamos ver se vai dar certo, né? Isso aí a gente não sabe. Mas seguindo aqui com a avaliação e expectativas sobre a economia. Pensando na economia do país como um todo, você diria que no último ano a economia do Brasil melhorou, ficou quase do mesmo jeito ou piorou? E aqui o grande problema do governo. 47% diz que piorou muito e ainda piorou um pouco 15%. Se você quiser juntar, né, os que dizem que piorou, nós temos aí uma perspectiva da grande maioria dos brasileiros identificando uma piora na economia do Brasil. E piorou mesmo, piorou muito. E o brasileiro não está vendo a coisa com muita esperança de mudança, né? Aqui uma estratificação, de acordo se melhorou ou ficou do mesmo jeito. Aqui, pensando agora nos próximos 12 meses, com a expectativa, né? A expectativa é que melhore um pouco, a maioria, 31%. Depois que fique do mesmo jeito, 21%. E melhorar muito, 19%. Então nós temos aí um grupo de pessoas muito otimistas, né? 19% dos brasileiros, mas a maioria não está otimista e alguns estão achando, inclusive, que vai piorar muito antes de melhorar. Então, a maioria dos brasileiros, né, podemos dizer 81%, está pessimista em relação às perspectivas de futuro. E aqui, em relação à aprovação do governo, qual o principal problema do país que o país enfrenta hoje? Para 23% é a pandemia, depois o desemprego com 16%, falta de bom atendimento na saúde 13%, economia em crise 13%, corrupção e impunidade 11%, fome e miséria 5%, e por aí vai. Então a pandemia, né, e o desemprego são as duas coisas que são consideradas um grande problema, né? Se você pegar a falta de um bom atendimento na saúde e somar com a da pandemia, nós vamos ter aí 36%, né, de pessoas que veem na crise sanitária um grande problema. O desemprego é grande, desemprego não só no sentido formal, mas também no sentido informal, né, de renda, de ter renda. E o que o governo pretende é oferecer solução para esses dois problemas. E aí
retomar a confiança dos brasileiros. Essa é a conjuntura política sobre o novo coronavírus, a pandemia de Covid. A maioria, 60%, acha que o número de mortos é muito alto no Brasil. Com relação à vacina, 42% já tomou a primeira dose, 32% ainda não tomou e 26% diz ter tomado as 2 doses. O auxílio emergencial, você ou alguém que mora com você recebeu auxílio emergencial, 56% disseram que não, 44% que sim. O auxílio emergencial aí destacado como uma ferramenta de política social do governo extremamente importante nesse momento de pandemia. Quem foi o principal responsável pela criação do auxílio emergencial? E aí, a maioria vê o Congresso Nacional como responsável, mas o presidente Bolsonaro vem logo em segundo lugar com 27%, dividindo os méritos aí de criação desse auxílio. Aqui a avaliação do governo em relação ao auxílio emergencial. Valores, atitudes e posicionamentos são dados apresentados pela consultoria, dados bem interessantes sobre o perfil do brasileiro, né? Como nós somos. Aqui dá para ver que nós temos essa parte azul aqui, é o pessoal que concorda com o que está sendo dito. E o vermelho é o pessoal que discorda. Então, concorda, maioria, 98%, que a saúde universal de qualidade é responsabilidade do governo. Que os jovens de 16 anos que cometem crimes devem ser presos, né? E 91%. Na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê penas, né, para os jovens que cometem crimes ou atos infracionais, mas não é uma pena de prisão, uma pena socioeducativa. Então, a opinião pública aqui é muito a favor de mudanças no ECA. A obrigatoriedade de reajuste anual do salário mínimo, 87% é a favor. Impostos progressivos para a justiça social, a maioria é a favor, 74%. Falta de patriotismo para um Brasil grande, 69% dizem que falta patriotismo no Brasil. Que é normal que os pais batam nos filhos, 66% concordam com essa afirmação. É bom lembrar que existe uma lei que proíbe isso aqui no país. Demonstração de afeto de gays e lésbicas incomodam? A pergunta. 46% dizem que incomoda e 48% dizendo que não incomodam. A maioria não se sente incomodada, mas aqui está dentro da margem de erro. Isso mostra uma evidência, né? Que apesar do crime de homofobia ter sido qualificado pelo Tribunal Superior, pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, mesmo assim a opinião pública ainda é homofóbica e se posiciona com restrições a direitos de pessoas homoafetivas. Escolas não deveriam debater sexualidade. A maioria discorda, 52%, né? Mas há um número de pessoas, 44%, que concorda que as escolas não deveriam debater sexualidade. E aqui uma questão importante, né? Quem é que vai debater sexualidade se não for a escola? Serão os pais com seus filhos? E essa seria a responsabilidade da família de determinar a sexualidade? A escola não tem papel nenhum nisso? Deve ser omissa
em relação a essa questão, do ponto de vista, inclusive, científico, de prover conhecimento, informação a respeito dos nossos corpos, como eles funcionam e qual a sexualidade que nós devemos ter. Enfim, aqui o que importa é que a maioria, né, discorda que as escolas não deveriam debater sexualidade. Privatização de empresas públicas, a maioria discorda, 48%. Governo deveria ser contra Cuba e Venezuela, maioria discorda, 43%. Cotas raciais são injustas, 58% discorda, ou seja, defende as cotas raciais. Movimento feminista exagerado, 69% discorda, a maioria, dando razão, né, sentido ao movimento feminista. Regulamentação do comércio da maconha, 72% discorda, é contra. Legalização do aborto, 73% é contra. Deve-se parar de tentar acabar com o racismo, 75% é contra, ou seja, são pessoas antirracistas. E a compra e posse de armas deve ser facilitado. A maioria das pessoas é contra esse projeto do governo de facilitar o acesso a armas. Aqui tem um quadro sobre a polarização em relação às atitudes políticas. Você pode ver aí numa comparação entre o eleitor de Bolsonaro, que é o roxinho, o eleitor de Lula, que é o vermelho, e o eleitor da terceira via, que é esse verdinho. Então, em algumas posições, o eleitor de Lula e o eleitor da terceira via estão mais próximos, se afastam mais de Bolsonaro, notadamente na questão da compra, posse de armas ser facilitada. A busca da informação por política é feita principalmente pela TV, segundo a pesquisa, depois redes sociais, com 21%, sites e blogs de notícias com 8%, rádio com 2%, amigos, familiares e conhecidos com 5%, WhatsApp com 2%, não costumo informar sobre política 2%, jornais impressos 2%. Então, a grande fornecedora de informações sobre política para o brasileiro é e continua sendo e continuará sendo a televisão. Aqui são dados do perfil da amostra, que depois você pode ver, pode baixar o arquivo que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Você poderia me perguntar, quer dizer que Lula vai ganhar no primeiro turno por essa pesquisa? É o que a pesquisa está mostrando. Não dá para confiar 100% em nenhuma pesquisa. Essa mostra dados, inclusive, diferentes da última que eu apresentei aqui, feita pelo Atlas Político. Mostra uma vantagem maior de Lula, justamente na pesquisa feita face a face, diferente de uma pesquisa feita pela internet, como é a do Atlas Político. Não é que isso seja ruim ou bom, é que são metodologias diferentes e é bom deixar claro para que as pessoas saibam a diferença de uma coisa para outra. Consumir pesquisa de opinião é uma obrigação de quem quer entender a política. Rejeitá-las, todas as pesquisas de opinião, considerando todas falsas ou ruins, ela é uma atitude que vai deixar quem toma essa atitude na escuridão. Porque o método estatístico para entender se um governo está sendo aprovado ou reprovado, a intenção de voto do eleitor, é comprovado que funciona, né? E algumas pesquisas chegam muito próximas do resultado das eleições. Mas para o que importa nessa pesquisa não é só ver a intenção de voto do eleitor, seja algo que vai acontecer no futuro, mas perceber outra coisa.
que a gestão do Bolsonaro não está sendo muito bem vista. É a missão do governo tentar reverter isso. E isso pode ser feito. O governo tem todos os mecanismos para mudar a forma como é enxergado pela população, inclusive com os novos projetos que estão sendo apresentados e essa mudança na coordenação política com a entrada do chefe do Centrão, Ciro Nogueira, no comando do governo. O chefe do Centrão fez um discurso agora há pouco bem entusiasmado, foi aplaudido pela equipe do presidente que estava lá no Palácio do Planalto, fez algumas promessas e talvez seja capaz de entregá-las, de reduzir os conflitos do governo com os outros poderes, aprovar as medidas que o governo pretende que sejam aprovadas e impedir qualquer tipo de, digamos, ataques ao governo por parte, por exemplo, de uma comissão parlamentar de inquérito, por parte de uma hipótese de impeachment, por parte de processos na justiça. Então, Ciro Nogueira pode negociar essas questões e essa negociação sendo bem sucedida pode ser muito bom para Bolsonaro, que vai se fortalecer daqui para as eleições e tem chance de reeleger-se, como agora também tem o Lula da oposição, que aparece nas pesquisas na frente e pode ganhar as eleições caso o governo não consiga reagir e obter maior aprovação da opinião pública e, com isso, melhores intenções de voto. Era o que eu tinha para hoje. Deixe seu like, deixe seu comentário, sua crítica. Esse é o Laboratório de Comunicações. Eu sou Arquimedes de Castro. Mande esse vídeo para seus amigos que gostam de pesquisa e de política. Até a próxima.